Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vou apresentar três fundos imobiliários que podem estar oferecendo uma boa oportunidade neste momento. Que eu considero baratos porque estão todos abaixo do valor patrimonial, mas que pode ser uma boa oportunidade ainda neste momento. Então já vamos falar sobre cada um deles. Só atualizando a minha carteira, neste momento está negativa de novo, baixou para menos 2,29, enquanto o Ibovespa está 7,39 no período 7,32 no período de um ano, seu período de um ano. Portanto, o Ibovespa teve ali um pico, caiu, baixou aqui até 4% e agora subiu mais um pouquinho de novo, está 7,32. E o CDI, se vimos essa linha azul, está dando uma surra em toda a gente neste momento. Vamos então ao primeiro fundo imobiliário. Antes de começar, deixa aí um comentário para mim falando qual é o fundo que está interessante para você, o que você acha que ainda está barato e que é um bom fundo neste momento, para a gente trocar uma ideia aí nos comentários. Ok? Vamos iniciar então BTCI 11. Fundo de papel, mais barato e, deixa eu ver aqui, vamos comparar então. MXRF11, que é o preferido do pessoal, de quem investe em fundos imobiliários. BTCI Yield dos últimos 12 meses, 12,99, MXRF 12,05. Portanto, o BTCI está com um pequeno yield a mais, menos de 1% a mais, e custa 9,53, enquanto o MXRF custa 10,95, quase 11%. O MXRF está com PVP de 1,10, ou seja, está 10% acima do que ele valeria se fosse vender os papéis que estão na carteira, portanto, em cima do seu valor patrimonial, ele está custando 10% a mais. Enquanto o BTCI, que é um fundo equivalente, parecido, por assim dizer, está custando abaixo do seu valor patrimonial, está com 0,93 de PVP, ou seja, está 7% descontado. Se formos fazer essa diferença ao MXRF, está com 17% de diferença em termos de PVP, ok? Portanto, BTCI é um fundo mais ou menos parecido, um fundo de papel também, middle risk, com patrimônio de mais de 1 bilhão, portanto é um fundo grande, um fundo interessante, mais de 2 milhões de liquidez por dia, tem participação no IFIX, mais de 98 mil cotistas, que eu cliquei na publicidade, e um yield superior, ou seja, ele custa um pouquinho mais barato, com menos dinheiro você consegue comprar mais cotas e tem um yield ainda, ou seja, o rendimento do dividendo dos últimos 12 meses é superior ao MXRF neste momento. Também é um fundo de troco, ok, 9,53 como o MXRF, mas está pagando um pouquinho mais, está barato ainda, ou seja, está abaixo do valor patrimonial. É um fundo interessante. O último rendimento foi 10 centavos, 10, não, 0,10. Não sei nem como é que fala esse número aqui, um milésimo de centavo, não sei. Mas de qualquer maneira, 10 centavos. Portanto, fundo interessante, olha aqui, podemos ver o histórico dele pagando dividendos, uma escadinha aqui bem bonitinha, subiu um pouquinho, depois baixou um pouquinho, mas aqui bem linear. Portanto, um fundo bom que paga bons dividendos. Não vou entrar muito não vou entrar no relatório gerencial porque acho que não vale a pena. É um fundo equivalente ou parecido com o MXRF, que todo mundo conhece. Vamos então para o segundo fundo. E esse eu acho que pode estar oferecendo uma oportunidade porque está passando por um momento difícil. É o BTRA11. Fundo de terras agrícolas, ok? O yield dos últimos 12 meses em relação ao preço atual está de 12,91, mas temos que ter atenção que esse yield foi quando o fundo estava tudo bem. Então, o que ele pagou nos últimos 12 meses em relação ao que ele está custando neste momento faz com que o yield, o histórico, seja 12%. Mas o último dividendo foi, ao invés de quanto é que ele estava pagando aqui, em 2023 é o verde, há uns meses atrás estava pagando 80 centavos, o último dividendo baixou para 56 centavos. Ou seja, se formos calcular esses 56 centavos em relação ao preço atual, o yield não está 12%, o yield está bem menor. Se ele continuar pagando, né, nos próximos 12 meses, continuar pagando 56 centavos. Só que o fundo está com não está com vacância, está com
inadimplência, é isso? Alguns ativos que deixaram de pagar na carteira, por isso está passando por um momento ruim neste momento, exatamente neste momento, ele tem que ir resolver essa situação com os locatários das terras agrícolas e vamos ver como é que vai ser resolvido nos próximos meses. Mas pode estar oferecendo um bom momento de entrada. Se formos ver o histórico dos últimos 6 meses, olha, ele estava aqui há poucos dias atrás a 84, vamos ver o início do ano, quanto é que ele estava, portanto, 86, no ano passado, ali em outubro do ano passado, chegou a 93 e foi baixando, e neste momento está mais ou menos próximo do pico o mínimo histórico, está próximo do mínimo histórico neste momento. Portanto, pode ser um bom ponto de entrada. O fundo tem um patrimônio de mais de 400 milhões, tem mais de 600 mil de liquidez diária, portanto tem uma boa liquidez. Se você tiver... A não ser que você tenha 1 milhão para investir, mas provavelmente ninguém que veja o meu vídeo tem 1 milhão para investir. E o PVP neste momento está 0,62, ou seja, oferecendo 38% de desconto em relação ao patrimonial do fundo. Mais de 21 mil cotistas, faz parte do IFIX, portanto reduziu um pouco o dividendo. Agora vamos aqui, esse sim vale a pena entrar no relatório gerencial, vamos ver o que o gestor disse sobre a situação do fundo. O fundo encerrou o mês com R$ 1,41 de cota acumulado, que vai ser distribuído nos próximos meses. Recebeu aqui um adicional de 5 milhões e mais 4,5 milhões, que também vão ser distribuídos nos próximos meses. E em relação à inadimplência, portanto, o resultado do mês foi negativo pela inadimplência do aluguel devido ao grupo tal de 0,24 por mês e o outro grupo tal de 0,33 por mês, consoante os comunicados a mercado. Portanto, está com problema de inadimplência, provavelmente em algum momento esse problema vai ser resolvido, está oferecendo, na minha opinião, o que pode ser um bom ponto de entrada, principalmente se você não gosta de Fiagro, que é uma classe nova. Fiagro, apesar que Fiagro é dívida, né? Mas falando em termos de agronegócio, o Betra é um fundo imobiliário do agro, portanto ele investe mesmo nas fazendas, nas terras e aluga aquelas terras. Portanto, não é a mesma coisa, mas se formos comparar o setor, os dois são do agronegócio, e você não quiser investir em Fiagro, que neste momento é um tipo de investimento relativamente novo, e quiser investir no agronegócio, mas através de fundos imobiliários que tem mais histórico, que é um instrumento de investimento mais antigo, o Betra pode estar oferecendo uma boa oportunidade de iniciar uma posição neste momento. Provavelmente vai cair mais, né? Se eu fosse comprar, provavelmente ia cair mais. Acontece toda vez que eu compro alguma coisa, cai mais. Mas pode ser um bom ponto de entrada porque está próximo da mínima dos últimos 12 meses, ok? Vamos para o terceiro fundo que pode estar oferecendo uma boa oportunidade de investimento neste momento. É o BLMR. BLMR, fundos de fundos, ok? Tem um patrimônio de mais de... Portanto, neste momento está sendo cotado a 186, mas o patrimonial seria mais de 200 milhões. É um fundo relativamente pequeno, é um fundo de troco, custa R$ 7,32. O yield nesses últimos 12 meses está 10,93, ou seja, quase 11%, para um fundo que é extremamente diversificado, está pagando quase 11%. Tem outros fundos de fundos, por exemplo, o UFF, que o dividendo está um pouquinho maior, está ali perto dos 12%, só que tem menos liquidez. Este fundo aqui, o BLMR, tem uma liquidez de mais de 300, quase 400 milhões por dia, portanto ele tem bastante liquidez. Se você quiser iniciar uma posição aí grande, sei lá, 50 mil, não vai influenciar o preço dele no curto prazo. Está pagando 6 centavos por cota, historicamente falando. E o yield, já falei, né, mais de quase 11% ao mês. Portanto, não há muito a falar, é um fundo de fundos, de base 10, portanto um fundo de troco. Sempre que sobra um troquinho ali, você pode ir e comprar umas cotas dele. Está recebendo aí quase 11% ao ano. Está com 10% de desconto em relação ao patrimonial. Tem liquidez e faz parte do IFIX. Portanto, também é aí mais um filtro importante. Quase 20 mil cotistas, 19 mil cotistas, mais de 19 mil cotistas neste momento. Portanto, 3 fundos imobiliários que estão abaixo do VP, um está passando por um problema de inadimplência, que é o Betra, portanto, pode ser ou não, você deveria estudar
Você tem que estudar qualquer coisa antes de investir, não é porque viu aqui um vídeo que deveria comprar, mas vê se faz parte, oh, caramba, esqueci a expressão agora. Se faz sentido ter esse fundo na sua carteira e iniciar uma pequena posição nele. O BTRA está passando por um problema, então está próximo das mínimas históricas. O BTCI, um fundo de papel que tem um yield superior e custa mais barato do que o MXRF e está descontado, que o MXRF neste momento está caro. BLMR, fundo de fundos, portanto diversificado, tem uma carteira com vários fundos lá dentro. Também fundo de troco, também está pagando bom dividendo, tem uma boa liquidez e também está abaixo do patrimonial. Ok? 3 fundos que eu acho que estão interessantes. Muito obrigado por ver este vídeo. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário para eu saber onde é que você acha que está interessante, onde você está investindo. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.